Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, ontem nós tivemos uma fala durante uma transmissão ao vivo do secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa, falando que o auxílio emergencial poderia ser mantido após o fim da pandemia. Mas em reação a essa declaração, o Ministério da Economia divulgou uma nota pública dizendo que não, que na verdade não existiria essa possibilidade. A gente sabe que a crise, Fausto, não vai acabar com o fim da pandemia, vamos demorar muito tempo ainda para recuperar, né, um cenário econômico que tenha um nível de emprego melhor do que existe hoje. Já estávamos ali com a economia estagnada antes da pandemia. Como é que você vê essa declaração, essa nota pública do Ministério, Fausto? Bem, Glauco, aí a gente está com duas questões colocadas, né? Primeiro que nós não sabemos de fato quando a pandemia vai acabar, ou seja, se a pandemia de fato vai passar, vai diminuir nos próximos 2, 3 meses. Acho que essa é a pergunta que todo mundo gostaria de saber. Acho que tem muita expectativa com relação a isso. Então, enquanto a pandemia, de fato, ela estiver nessa ascensão, né, ontem nós tivemos de novo mais o recorde de mortes em relação ao coronavírus, a gente precisa construir mecanismos, manter os mecanismos que foram minimamente definidos pelo Congresso Nacional para garantir a sustentação das pessoas nesse momento de muita dificuldade. Com relação à própria economia, já está dado e é claro que a gente não vai ter uma melhora da economia no curto prazo, né? Não é só uma questão do coronavírus, ele é mais uma etapa de uma crise que a gente vem vivendo já há algum tempo, né? No ano passado, no final do ano, a gente já estava com alguma dificuldade, a taxa de desemprego vinha crescendo e agora o que a gente está assistindo é uma explosão desse problema. Se você os próprios dados que começaram a sair do primeiro trimestre em relação ao PIB já mostravam que o PIB já estava caindo em relação ao trimestre anterior sem o coronavírus. E agora nós estamos caminhando para um olhar que é quase que inevitável que a gente vá para uma recessão. E aí a pergunta que fica e aí? Quais medidas vão ser dadas, quais mecanismos o governo vai manter ou quais novos mecanismos deverão ser criados para que a gente possa enfrentar essa crise. A visão que o governo tem é uma visão muito simples, né? A visão dele é meio que deixe que as pessoas se resolvam, né? Deixe que as coisas aconteçam. É melhor que as pessoas já fiquem doentes de uma vez, porque aí já a crise vai passar mais rápido. Quer dizer, essa é uma concepção de vida, né? Uma concepção de mundo, uma concepção de governo. Nós não concordamos, mas é isso que o governo de fato está implementando. Então, a cada dia, ele pede que as pessoas voltem ao trabalho, independente do número de pessoas que fiquem doentes e do número de pessoas que morrem. Então, assim, faz muito sentido a declaração do ministro nessa lógica, né? O que cabe a nós, enquanto sociedade, refletir sobre se é isso mesmo que nós queremos, de fato. As coisas estão começando a ficar cada vez mais difíceis para as famílias estão percebendo o impacto real dessa crise, cada vez mais as pessoas estão com medo de sair às ruas, apesar de muitas vezes a gente aparentar de que as pessoas querem sair, as pessoas querem voltar à sua normalidade, está ficando muito claro que essa normalidade não é mais a mesma, e aí cabe à sociedade como um todo e se posicionando, se colocando com relação a essa proposta. É bom lembrar, Glauco, que metade das famílias no Brasil vivem com uma renda menor até do que esses R$600. Então, a importância dos R$600 hoje para a sociedade brasileira, ela é relativamente grande. A gente precisa manter alguma estrutura mínima de renda para essas pessoas, até para que a gente possa criar mecanismos para superar essa crise. E quando você diz, Fausto, de movimentação da sociedade, a gente acompanhou há pouco a reportagem do André Genocari, existe já uma movimentação que não é de hoje, mas agora está mais forte em relação à revogação da emenda constitucional 95 e na nota do teto de gastos, né? E na nota do Ministério da Economia existe um trecho que diz o seguinte:
Compromisso com o teto de gastos dá credibilidade e promove investimentos que criam empregos e faz com que o governo onere cada vez menos a sociedade. O que não é verdade. A gente sabe que o teto de gastos não criou empregos, não atraiu investimentos. Sabemos também que a reforma trabalhista não criou empregos, como a reforma da Previdência também vai acabar não criando empregos, né, pelo que a gente já viu. Então é necessário mesmo que o Estado seja mais proativo em relação a garantir a renda e o emprego dos trabalhadores, Fausto. Não há dúvida que a gente precisa garantir a renda, o emprego, a condição de vida, a saúde para as pessoas. Eu acho que esse é o grande desafio que está posto para todos nós, enquanto sociedade. O problema é que o governo ainda olha para o mundo com as ferramentas do qual ele acredita, né? Numa conjuntura, inclusive, muito diferente. Está muito claro que as ferramentas anteriores, que porventura podiam até servir aí no mundo liberal, no mundo liberalizante, em que o mundo tinha lá uma relativa normalidade no enfrentamento da crise, não faz mais o menor sentido. O mundo inteiro está depositando recurso para tentar fazer com que as pessoas primeiro sobrevivam e depois que a economia volte a circular. Eu acho que se o governo não conseguir perceber isso, nós vamos pagar um preço muito caro com relação à condição de vida, à condição de renda, ou seja, a vida real das pessoas vai piorando muito. Agora, pior do que tudo isso, Glauco, é você ter uma visão em que a impressão que você tem é que as pessoas, de fato, não são importantes. Ou seja, o que é importante é o lucro, o que é importante é a economia rodando, o que é importante é que tudo volte a uma normalidade que não existe mais. Não dá para a gente esconder o fato de que os hospitais estão lotados. Não dá para esconder o fato que nós estamos com quase 1.000 mortes por dia. Isso é um dado de realidade. Isso está impactando as famílias, isso está impactando os negócios, isso está impactando cada um de nós. As pessoas hoje, cada vez mais, têm medo de sair às ruas. Isso é um dado de realidade. E como é que nós vamos lidar com essa situação? Não pode ser desse jeito. Não pode simplesmente você acreditar que a vida não volta ao normal porque eu quero que a vida volte ao normal. A vida volta ao normal quando eu vou enfrentando as dificuldades que estão colocadas, vou dando saídas a elas e vou criando mecanismos que permitam que as coisas vão se constituindo e os problemas vão sendo resolvidos. O enfrentamento dessa crise talvez seja o nosso maior desafio deste século, desta geração. E nós devemos enfrentar ele com muito mais tranquilidade, muito mais objetividade, muito mais racionalidade. O que nós temos hoje no país é um enorme conflito entre o governo federal, os estados, os municípios e a sociedade civil em geral, e que está levando a gente numa situação que está colocando o Brasil como o centro do crescimento do coronavírus no mundo. Quando a gente olha as curvas, o Brasil hoje é o país que mais tem contaminados, que aumenta cada vez mais o número de contaminados, que aumenta drasticamente o número de mortes, em que a rede hospitalar já não está dando conta. E aí você simplesmente vem com uma discussão de que nós vamos acabar com o auxílio. Muito bem, é bom lembrar que as pessoas morrem da doença, mas as pessoas morrem também da fome, as pessoas morrem das difíceis condições de vida que elas têm num país extremamente desigual. Por isso que a sociedade brasileira vai ter que optar, ela vai ter que fazer escolhas, e essas escolhas vão aparecer tanto do ponto de vista de como a sociedade civil vai se pronunciar, quanto o Congresso Nacional vai se pronunciar e o Judiciário vai se colocar em relação a isso. Nós temos que trabalhar com a hipótese que, apesar da fala do ministro, as instituições brasileiras são fortes o suficiente, e aí pensando em instituições de maneira mais abrangente, as instituições democráticas brasileiras são capazes de apontar uma solução, apontar um caminho melhor para a nossa sociedade. É o que a gente espera, Fausto. Muito obrigado aqui pela sua participação e até amanhã. Até amanhã, Glauco. Bom dia a todos. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior.